A graça e a paz do Senhor, amados. Bom dia a todos. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho segundo Mateus. O capítulo é o de número 22. Vamos a partir do verso 36, queridos. Diz assim: Mestre, qual é o maior de todos os mandamentos da lei? Respondeu Jesus: Ame o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amém, queridos? Vamos orar. Senhor Jesus, nos ensina a mensagem que o Senhor escolheu para esta manhã e que o Senhor disse que é o maior de todos os mandamentos. Então que a gente possa aprendê-lo, possamos praticá-lo e que o Senhor nos ensine essa manhã. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, aqui Jesus tem uma conversa e lhe é perguntado uma pergunta bem curta, mas de extrema importância. Perguntam ao Jesus: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Veja só, queridos. Na nossa caminhada, a religiosidade acabou colocando isso na mente das pessoas. Ao ler a palavra mandamento, o que vem à sua mente? Quando você lê nas Escrituras ou em um livro a palavra mandamento, o que vem à sua mente quando você se depara com essa palavra? Geralmente o que vem à mente das pessoas é uma lista de regras, uma lista de comportamentos, uma lista de atitudes, e geralmente daquilo que não se deve fazer. Geralmente ainda uma lista muito grande. Claro que as regras têm a sua utilidade, têm o seu papel. Mas veja só, as regras que você se impõe ou que você aprende não te ajudam a cumpri-las. A regra não te ajuda em nada, apenas te dá um parâmetro daquilo que você vai procurar fazer ou daquilo que você vai procurar evitar. Mas a regra em si não te ajuda a obedecê-la. Já o Evangelho, ele não tem o seu foco nas regras. Se você for ler todo o Novo Testamento, você vai ver a ênfase de Jesus e dos apóstolos sendo outra. ênfase no quê? No amor. Porque o amor, sim, o amor te refreia de fazer o mal e te impulsiona a fazer o bem. Então o amor, diferente das regras, te ajuda a cumprir aquelas regras. Então o amor, sim, é o motor, aquilo que nos capacita, que nos dá o poder para realizar o bem que nós queremos e evitar o mal que nós não queremos. E a regra não. Então eu tenho sempre pregado, assim como Jesus, assim como os apóstolos, enfatizando o amor. Por quê? Porque é o que o Evangelho diz: o amor cumpre a lei. Então, ao deixar as regras um pouco mais de lado e enfatizar no amor, não é que estou suavizando as regras. Às vezes as pessoas pensam assim: está suavizando as regras. É pelo contrário. E é isso que o Evangelho ensina, porque se você prega o amor, você ajuda a pessoa a cumprir as regras que são boas, ajuda a cumprir a lei. É o amor que cumpre a lei. Então o Evangelho ele se volta muito mais do que meras mudanças de atitudes, mudanças de comportamentos, como se a pessoa estivesse sendo amestrada. Não. O Evangelho se preocupa em mudar a constituição do nosso ser, em mudar o nosso interior, o nosso coração. Porque aí você vai estar praticando determinadas atitudes e comportamentos, não por causa de uma imposição externa, não porque alguém te mandou, mas porque é aquilo que você realmente crê, aquilo que você realmente quer fazer e aquilo que o seu coração deseja. Então é isso que Jesus chama quando ele diz que nós precisamos nascer de novo. Ou seja, não é para mudar somente o exterior, a superfície, é para mudar todo o seu ser, todo o seu interior. E a principal mudança, que é o que perguntado aqui a Jesus, qual é a principal mudança? Qual é o principal mandamento? O que é o prioritário para Deus? O que Deus mais se importa? Qual que é a principal virtude do ser humano diante de Deus? Qual é o maior, Jesus? O que eu realmente preciso acima de tudo? E Jesus diz, o principal, o maior mandamento é amar a Deus. É daí que parte tudo. Sem isso,
Você pode ter os comportamentos mais belos, mais lindos, mas ainda vai estar muito deficitário. Porque aquilo vai estar apenas na superfície. Ainda não adentrou o coração, ainda não mudou o seu ser e ainda não é aquilo que realmente transforma. O que mais transforma é o amor. E você entende o que é o amor, já que estamos falando de amar a Deus. O que é esse amor? Você entende fácil esse amor quando você vê o amor que você tem por um filho. Quem não tem um filho, imagine o seu amor por seu pai, por sua mãe, por um familiar. É um amor realmente genuíno. É um amor que realmente não troca aquele ente amado por nada. Por exemplo, se você perde a sua casa por dívidas, né? Você entrou em falência e você é tomado a sua casa. Por causa disso, você dispensaria o seu filho? Não faz nem sentido, nem entra na cabeça. Eu perdi minha casa, o que isso tem a ver com deixar o meu filho? Você não trocaria o seu filho e nem culparia ele. Mas muitas pessoas fazem isso com Deus. Fazem essa correlação. Qualquer coisa que eu perder na vida, se eu perco um namoro, se um parente falece, se eu perco um amigo, se eu sofro um golpe, se eu perco um negócio, a pessoa dispensa Deus, sobra para Deus, a pessoa abandona Deus, culpa Deus. Então isso não é o amor genuíno. O amor genuíno é aquele que não negocia o seu relacionamento com aquela pessoa. É uma coisa que você está ligada a ela, que você está com ela para o que der e vier. Então com o filho a gente não dispensa, nem cogita isso. E com Deus, muitas pessoas não apenas cogitam, mas realmente abandonam a Deus. Isso é amor por Deus? Não me parece. A Bíblia chama daqueles que amam a Deus, chama eles por um nome muito belo. Chama esses de os mais que vencedores. Por que mais que vencedores? Porque essa é a maior vitória que o ser humano pode apresentar diante de Deus. Uma pessoa que cultivou no coração realmente esse amor por Ele. Essa é a maior virtude, é o que Jesus está dizendo. Se você quer alegrar o coração de Deus, você vai cultivar esse amor, vai se importar em buscar a Ele e vai ter o seu tempo junto a Ele. Assim como nós, pais, queremos que o filho tenha o seu tempo conosco. Deus também espera que nós tenhamos esse tempo com Ele. Abra comigo, queridos, em Romanos 8. Vamos ver esse trecho onde nos diz que nós somos mais do que vencedores. Romanos 8, verso 35. Olha o que o apóstolo Paulo nos diz. 8:35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Qualquer uma dessas coisas vai me separar, vai me fazer deixar de amar a Cristo? Não, Senhor, como está escrito, por amor de ti. Enfrentamos, se for necessário, a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então o que ele está dizendo? Não me interessa o que vai vir sobre mim. O meu amor por Cristo é inegociável. O amor dele por mim me garante, me dá essa segurança. Eu o amarei eternamente, ele me ama eternamente. Amém. Graças a Deus, espero que nenhum de nós passemos por nenhuma dificuldade. Mas passando por alguma dificuldade, é hora de exercer o seu amor e a sua fidelidade a ele. Não negociando aquilo que é verdade. Se a pessoa perde um emprego ou sofre algum tipo de dificuldade ou de tragédia, a pessoa não deixa de acreditar que 2 mais 2 é 4. Bom, eu perdi, tive esse problema, essa dificuldade, mas 2 mais 2 continua sendo 4. A pessoa não duvida disso. É a mesma coisa o Evangelho. O Evangelho é verdade, não interessa o que venha se abater a pessoa X ou a pessoa Y. Deus continua sendo bom, Deus continua a ser amável e a vida eterna continua prometida e garantida a nós. Então essa certeza, essa segurança a pessoa tem que ter. E veja, por que Romanos 8, o apóstolo Paulo nos diz que aquele que verdadeiramente ama a Deus, ele é mais do que vencedor? Por que ele diz isso? Porque veja só, ele é mais do que vencedor porque ele é inafetável. Ele é mais do que vencedor porque ele é inafetável.
Veja só, há o mais do que vencedor e há o vencedor. O vencedor é aquele que venceu, mas poderia ter perdido, pode ter se machucado no processo, pode ter sido afetado ou poderia ter sido afetado. Já o mais que vencedor não é apenas que ele venceu, é que ele é invencível. O mais do que vencedor não é apenas que ele venceu, ele é invencível. Por quê? Porque ele é inatingível. Veja só, ele mesmo passando por tudo isso aqui, espada, perigo, nudez, ele permanece no seu eixo de ser. A razão do seu viver, como não está em nada dessas coisas, ele continua inabalável, ele continua inatingível, ele continua com o seu ser ainda inteiro, porque o centro da vida dele, a razão do viver dele, ele colocou como sendo Deus. É o que Jesus diz, se você faz do cerne da sua vida a razão do seu viver, as riquezas, o que Jesus diz? As riquezas, o ladrão rouba. As riquezas, o político rouba. As riquezas, você pode perder no negócio. E aí, o que vai ser da sua vida? Se a sua vida era aquilo. Agora Jesus diz, não, acumule tesouros nos céus, onde nenhum ladrão jamais vai roubar, onde nenhum poder, qualquer que seja, seja debaixo da terra, seja na criação, seja de hordas celestiais, nada pode te roubar isso. É o que ele está dizendo aqui. O que vai me roubar? Deus na minha vida. O quê? Presente, futuro, profundidade, a criação, perigo, espada, nudez, nada disso vai me roubar Deus. Deus não me deixa e eu não vou deixar Deus. Essa pessoa, então, se torna invencível. Porque ela fez de Deus a razão do seu viver. Que traduzindo é o que Jesus diz. Essa pessoa verdadeiramente ama a Deus. Então a segurança dessa pessoa são outras. E são inabaláveis. A base da vida dele é o amor. E é isso que o apóstolo Paulo diz e chama de o meu segredo. O apóstolo Paulo falou, olha, vocês estão vendo a minha vida, vocês estão vendo o meu caminhar, vocês estão vendo as minhas dificuldades, estão vendo as minhas alegrias. Querem saber qual é o meu segredo? O apóstolo Paulo conta a nós esse segredo em Filipenses 4. Ele diz, eu sei o que é passar necessidade, e muita. E eu sei também o que é ter fartura. Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Eu sei o que é viver contente em toda e qualquer situação. Que segredo que é esse? Que segredo que ele aprendeu? Ele disse, eu tudo posso naquele que me fortalece. Porque o que é a força do meu ser? Qual é a força do seu ser? O que é que te faz ter forças para levantar de dia? O que é que te dá esperança para caminhar ao longo do dia? O que é que te dá razão para não temer a morte que virá a todos nós? E nada nos salvará disso. O que é que te dá esperança de enfrentar essa e outras dificuldades da vida? O apóstolo Paulo diz, é Deus. E é por isso que eu tenho força para enfrentar, seja a necessidade, seja a fome, seja o perigo, seja a espada, seja a nudez, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. É alguém que tinha Deus não como uma ideia distante, abstrata, teórica. Eu acho que tem algum Deus lá no céu. Deve ter, né? Não sei direito, mas deve ter. Não, o apóstolo Paulo diz, Deus está comigo. Deus é a minha força, eu caminho baseado nele e com ele comigo. Amém. E a diferença que isso fez na vida de Paulo, dos apóstolos e de todos os que se entregaram a isso e decidiram viver isso, é absurda, é imensa. Foram os seres mais poderosos da terra. Porque essas pessoas viveram felizes, contentes, realizadas, maravilhadas, uma vida esplêndida, ou nas palavras de Jesus, uma vida em abundância. Por quê? Porque fizeram da alegria do Senhor a sua força. Porque se sentiam e se sabiam amados e amavam a Deus. E assim eram fortalecidos por Deus. Jesus diz lá no Sermão do Monte, onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Onde está o teu tesouro, aí está o seu coração. Então veja só, se você lê nas Escrituras ou em algum livro a palavra tesouro, digamos que algum trecho da Bíblia Deus está dizendo,
eu te darei um tesouro. E você lê aquilo, oh, que maravilha, Deus vai me dar um tesouro. O que você pensa se você lesse algo assim escrito? Deus vai me dar um tesouro. O que viria à sua mente se você lesse algo dizendo isso? É simples, se você entende esse verso, Deus vai me dar um tesouro, ou você tem um sonho em que Deus ou um anjo aparece para você e diz, Deus vai te dar um tesouro. Você tem um sonho assim, ou se alguém te diz isso, Deus vai te dar um tesouro. O que vem na sua mente? Se vier na sua mente dinheiro, posses, bens, o que Jesus está dizendo? Aí está o seu coração. O que você chama de tesouro, aí está o seu coração. Ou seja, é isso que você ama. Agora, se num sonho, ou alguém te diz, ou você lê, Deus dizendo, eu te darei um tesouro, e você pensa, então Jesus vai me fazer mais parecido com ele. Então ele vai me fazer crescer como indivíduo, e vai me encher o meu coração de amor, vai me fazer mais parecido com ele. Aí o seu tesouro, aí o seu coração é Deus. Aí você realmente ama Deus. Onde está o teu tesouro, aí está o seu coração. Então, quando você lê nas Escrituras, tesouro, riquezas, bens, se você imagina dinheiro, aí está o seu coração. Se você imagina Deus, você imagina mais da vontade dele na sua vida, ou mais de retidão, mais de honestidade, mais de amor, então o seu coração está nessas coisas. E aí é cada um se examinar. Veja só, queridos, coisa horrorosa é alguém isolar o Evangelho de Jesus e transformar isso como algo meramente espiritual. Agora vamos tratar das coisas espirituais. E a pessoa tira o chapéu da vida cotidiana, da sua rotina, da sua vida 24 horas, e põe o chapéu da vida espiritual. Então vamos falar de Deus. Jesus é maravilhoso, Jesus é bom, Jesus ensinou coisas belíssimas, Deus é tudo para mim. Terminou a conversa sobre coisas espirituais, a pessoa tira o chapéu de vida espiritual e põe o chapéu da vida normal e passa a falar de outras coisas e guarda o evangelho numa caixinha e deixa lá bem fechado e, por favor, não me importune. Não é para isolar Jesus a poucos momentos da sua vida ou apenas a um determinado assunto. Não, assunto espiritual, aí eu lembro de Jesus. Não. Nós temos que estar impregnados desse evangelho, temos que estar imersos nesse evangelho, e tudo que falamos, fazemos ou pensamos, nós temos que submeter ao critério de Jesus é isso, Jesus quer que eu seja assim, eu devo ser assim, isso é de acordo com a minha consciência e com a minha fé. Veja só, queridos, isso que eu estou dizendo não é questão de preferência. Jesus não falou, olha, aqueles que gostam das coisas espirituais, amem a Deus. Não é uma questão de preferência do tipo, a pessoa X gosta de falar sobre assuntos espirituais. Por isso ele busca isso, por isso ele ama isso, por isso ele se importa com isso, ele gosta de ler sobre isso. Já outras pessoas têm outros gostos, outras pessoas gostam de futebol, gostam de falar de política, gostam de falar, sei lá, dos seus sentimentos. Não, querido, isso não é questão de gosto. O que é concretamente superior? O que dá mais plenitude de vida? O que preenche mais? O que é que tem sentido eterno? Então não é questão de preferência, é um fato. É algo superior, é o que Jesus está dizendo, é maior do que tudo. É o maior mandamento, é a coisa mais importante da sua vida, é amar a Deus. Questões relativas a Deus e ao Evangelho afetam muito mais o seu ser, porque tratam do seu interior, fundamentam a sua existência, mudam a forma de você enxergar a vida, a forma de você pensar, a sua constituição psicológica. Então o que Jesus está dizendo é maior do que tudo, é o assunto mais importante, é a questão mais importante, é aquilo que realmente vai te levar à vida eterna. Outras coisas são acessórias. Veja só, queridos, uma tristeza que eu tenho em relação a como as pessoas anunciam o Evangelho. Como é que as pessoas pregam o Evangelho hoje em dia? Para uma pessoa que ainda não quis saber de Deus, não quis andar com Deus. As pessoas chegam assim, olha, duas formas que as pessoas anunciam o Evangelho. Ou diz, olha, venha para Jesus, vamos andar com Deus, porque aí você vai para o céu. Lá vão ter ruas de ouro, vai ter abundância de alimentos, não vai ter mais dor, não vai ter mais sofrimento, e você vai viver eternamente. E a pessoa, poxa, que maravilha.
Ou a segunda forma é: venha para Jesus, para você escapar do inferno. Porque o inferno é um lugar horroroso, é um lugar terrível, é um lugar de juízo, é um lugar de fogo. Aí a pessoa, poxa, eu realmente não quero ir para esse lugar. Agora veja só que nas duas propostas, tanto ir para o céu, tanto evitar o inferno, em nenhuma dessas duas que eu acabei de falar, eu não mencionei Deus. Não foi mencionado Deus. Vamos para o céu porque lá tem ruas de ouro, é maravilhoso. Ou vamos evitar o inferno, que é um lugar horroroso. Então parece que Deus não faz diferença na vida das pessoas. Mesmo numa pregação religiosa. Cadê Deus? Parece que ninguém ensina, ninguém prega sobre a importância de Deus, a importância de amar a Deus. Veja só, querido, se não houvesse inferno nenhum, e se o céu fosse uma cabaninha muito simples, um colchãozinho num canto, sem luz elétrica, na beira de um rio, sem conforto nenhum, sem luxo nenhum, a única coisa que teria era Deus. A minha devoção não mudaria em nada, a minha fé não mudaria nada, eu não abandonaria esse Deus por nada. Não mudaria nada para mim, queridos, nada. Ruas de ouro, que bom. Abundância, que bom. Não ter mais sofrimento, que bom. Evitar o inferno, que bom. Mas o meu alvo, a minha busca é Deus. Porque eu amo a Deus. Mudaria a sua devoção se o céu fosse uma cabaninha muito simples, apenas com um colchão no chão, e nada mais a não ser Deus? Não deveria. Porque, como Jesus diz, nós devemos amar a Deus. Deus não precisa do céu ou do inferno para ser apreciável, desejável e interessante. Se a pessoa, como eu disse em relação aos assuntos, se essa pessoa acha Deus desinteressante, aí essa pessoa realmente não sabe quem é Deus. Porque de Deus, tudo que é interessante na terra veio dele. E ele é o criador de tudo isso, e a mente dele é inesgotável. E o que ele ensina no Evangelho é algo superior a qualquer mente pode sequer conceber. Então veja só, o primeiro mandamento que nós vimos é amar a Deus acima de todas as coisas. É assim que geralmente a gente guarda esse mandamento, né? Amar a Deus acima de todas as coisas. Mas eu gosto muito da expressão que Jesus utiliza. Jesus diz, nós devemos amar a Deus com toda a nossa alma, com todo o nosso coração, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento. O que Jesus está dizendo? Que tem que ser algo visceral, tem que ser algo do âmago do nosso ser. E tem que ser algo que seja feito, realizado pelo nosso ser inteiro. Veja, se Jesus tivesse dito, ame a Deus com todo o teu entendimento, e parasse aí, isso seria algo meramente intelectual, algo do conhecimento teórico. Mas, queridos, amar a Deus também tem que envolver os nossos sentimentos. Tem que vir lá de dentro. Nós temos que colocar o nosso coração, aplicar o nosso coração nisso. Por isso Jesus diz também, amar a Deus de todo o teu coração também. Mas se ele tivesse dito, amai a Deus apenas de todo o teu coração e parasse aí, não seria o suficiente. Porque sem a mente se tornaria um amor sentimental, um sentimentalismo melado e abobalhado. Não. E não pode ser um amor que seja apenas do amar a Deus todo o teu coração e da tua mente apenas, não. Mas com pouca intensidade. Que adianta você amar a Deus com o teu coração, com a tua mente, mas com pouca intensidade? Jesus diz, ame Ele também com todas as suas forças. Tem que ser algo fervoroso, tem que ser algo intenso, tem que ser algo que você se entrega. O Evangelho de Jesus, que não é para ser vivido mais ou menos, aquela coisa medíocre, aquela coisa sem pujança, sem vivacidade, sem entrega. Não. De todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças e também com toda a tua alma. Ou seja, toda a tua parte psicológica, todo o seu eu, tem que estar participando disso, tem que estar vivenciando isso. Então veja que é o seu eu inteiro, é a sua alma, é o seu coração, é a sua mente, são as suas forças. Tudo isso tem que estar baseado em Deus para você ter força nessa terra. Mas hoje em dia não se prega, quase não se fala sobre amar a Deus. Se prega o quê? Regras e mais regras. E aí não sabem porque não conseguem cumprir essas regras. Que o Evangelho nos diz, é o amor que cumpre a lei. Então é você tendo esse coração,
amando a Deus dessa forma, que você vai conseguir seguir o que ele ensina de forma natural, de forma espontânea, de forma sem ser um peso, sem ser um esmagamento para a alma. Jesus, numa certa parábola que ele conta, ele diz: o reino de Deus é como um homem que encontrou em um campo estava à venda, ele encontrou nesse campo uma pérola riquíssima, de um valor inestimável. O que ele fez? Ele vendeu tudo o que ele tinha para comprar aquele campo, por causa da pérola que ali havia. Então Jesus é realmente algo valioso para você ou não? Isso é amor por Deus. Quanto ao culto, queridos, Jesus diz que, então, que nós temos que prestar um culto a Deus baseado no amor. Não tem como você prestar um culto a Deus se não for de uma forma desejosa, de uma forma interessada. Mas se o seu culto a Deus, se a sua devoção a Deus é realizada de forma mecânica, de forma automática, de forma desinteressada, de forma distraída, bom, Deus tem que ouvir isso, tem que aguentar isso? Não, isso não é um verdadeiro culto, né? Se você busca a Deus de forma arrastada, de forma obrigada, como uma imposição social, ou de forma culposa, né? Ah, se eu não for na igreja, eu vou me sentir culpado. Você acha que isso é um culto a Deus? Você acha que Deus gosta disso? Isso agrada a Deus? Não, queridos. Ou coisa ruim é quando você vê que a pessoa está ali de forma obrigada, sem interesse, que ela não quer conversar com você, não quer estar ali realmente. É como se no aniversário de casamento eu saísse com a minha esposa, mas eu, na verdade, gostaria de estar em casa assistindo a Fórmula 1. Ela ficaria feliz se soubesse disso? Se em vez de estar com ela, eu gostaria de estar assistindo a Fórmula 1? Não, ela ficaria triste. Na verdade, o mais provável é que ficaria com muita raiva, né? Mulher é difícil ficar triste, geralmente ela fica com raiva, né? E Deus tem que aguentar isso às vezes, né, queridos? O nosso desinteresse, a nossa distração. O que Jesus espera de nós, como nós vimos, é amar a Deus. Como Davi diz, o teu amor, ó Deus, é melhor do que a vida. Ou como o apóstolo Paulo que diz, Cristo, que é a nossa vida. Então não se distraia, queridos, principalmente quando você estiver no momento de buscar a Deus. Não fique distraído, não fique procurando defeitos na pregação. Porque você vai achar, isso eu te garanto. Qualquer um que subir aqui, você vai achar defeitos. O seu objetivo tem que ser adorar a Deus. Como Jesus diz, quem busca, acha. Quem busca Deus, acha Deus. Quem busca defeitos, vai achar defeitos. Nosso coração tem que ser um terreno fértil para que Deus produza o que Ele quer produzir em nós. Que a gente cresça nele, que a gente cresça em virtudes. E o nosso louvor a Deus, falando de amor, e esse amor se espelha na nossa devoção, no nosso culto e no louvor. E o nosso louvor, a gente não deve entender o louvor dessa forma religiosa que as pessoas às vezes entendem. Restringindo o louvor apenas a um momento onde você fica cantando a um Deus distante que está lá batendo o pé querendo ouvir o cântico do servo dele. Não. Você tem que entender louvor como uma verdadeira adoração. Veja só, todo pai sabe que delícia que é quando um filho vem e diz, papai, eu te amo. Todo pai sabe como isso é bom, é delicioso. Ou quando o filho vem e dá um beijo em você do nada. Sem estar querendo nada, sem estar pedindo nada, só porque está adorando o pai ou a mãe. Só porque está se maravilhando diante daquele pai, está admirando aquele pai, tem orgulho daquele pai, daquela mãe, com o coração está elogiando aquele pai. É essa admiração que Deus espera dos filhos. Que nós sejamos filhos que do nada a gente vem e diga para Deus, te amo, Pai. Que do nada a gente vem e fica diante dele admirando quem Deus é. Admirando o que ele fez por nós, quão maravilhoso ele é, quão bondoso ele é, quão misericordioso ele é e o quão amável ele é. É por isso que Jesus diz, da boca de pequeninos tiraste perfeito louvor. Por quê? Porque são as crianças que vêm nesse senso de admiração e elogiam e dizem fácil, eu te amo. Então, quando nós somos crianças, é interessante como as crianças gostam de ficar junto dos pais. A Esther o tempo todo está grudada em mim. As crianças têm essa facilidade, mas à medida que vamos crescendo, a gente vai ficando meio besta, né?
não dá mais tanta atenção para o pai ou para a mãe, não liga tanto, não conversa tanto. E aí depois, quando vai ficando mais velho, aí volta aquela questão de ser criança, de estar o tempo todo querendo conversar com o pai, com a mãe, querendo estar perto, querendo aproveitar. Então, como Jesus diz, quem quer entrar no reino dos céus tem que se tornar como as crianças. O louvor não pode ser um momento isolado apenas de domingo. Pode ser algo diário, pode ser algo que está no seu ser o tempo todo. Mesmo que você não esteja cantando uma música, mas o seu coração está grato pelo que Deus te deu. Por quem Deus é, pelo que Ele faz. O seu coração sempre pulsando o louvor, porque é um coração sempre grato. Agora veja só, muitas pessoas têm dificuldade em amar a Deus, em abrir o coração para Ele, porque veem Deus quase como um adversário. Né? Como se Deus estivesse lá no céu, olhando torto para nós, suspeitando, opa, o que essa pessoa vai fazer? Como se fosse um ser que está sempre te vigiando. Ó, estou de olho, hein? Estou de olho em você. Sempre querendo te condenar, sempre querendo te punir. Então muitas pessoas veem Deus assim, quase que como um adversário, ser um inimigo. Quando a proposta de Deus para nós é ser o nosso amigo. Mais do que isso, como Jesus nos ensinou a chamá-lo, nos chamar de Pai. Ele quer ser o nosso Pai. Ele deu a vida, fez tudo o que poderia fazer para nos salvar. Ele foi até a cruz, demonstrou seu amor por nós e disse: eu estou pronto para te perdoar sempre. O meu sangue derramado pode pagar por todas as suas culpas. Tudo que você fez de errado, tudo que você fará de errado, eu tenho condições de te perdoar. Me veja, me enxergue como um amigo, me veja, me enxergue como um pai, porque eu quero é fazer com você, não é te punir, não é te condenar, mas cuidar de você, te ajudar nas suas fraquezas, te fortalecer, te abrigar e te conduzir à vida eterna. É isso que eu quero fazer. Então, que a gente mude o nosso olhar e veja Deus como um seu amigo. Mesmo no momento que você pecar, mesmo no momento de fraqueza, quando você olhar para Deus, você não pode ver um inimigo. Veja um amigo que está estendendo as mãos, querendo te tirar daquele poço de lama, sempre querendo te socorrer. Ou outros veem Deus como um ser distante, um ser longínquo, né, que mora lá nas nuvens, mora nos céus, está ocupado criando estrelas e não tem tempo, não tem interesse em mim. Não, queridos. Um dos nomes que Deus fez questão de ter é o nome Emanuel, ou seja, Deus conosco. Um Deus que está no meio de nós, um Deus que se faz presente em meio às tribulações. Então nunca veja Deus como um ser que mora nas nuvens, não, Deus ele é onipresente. Não teve um segundo da sua vida que você não esteve na presença dele, que ele não estava ali por você. Ele nunca, querido, se afastou de você. Você pode ter se afastado dele, mas ele nunca se afastou, ele nunca deixou de te amar, jamais. Abra comigo, queridos, Efésios capítulo 3. Olha qual era a oração do apóstolo Paulo, queridos. Vamos desde o verso 14. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, da qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro, olha qual era a oração do apóstolo Paulo, que era o que se pregava na época. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, né? Para tornar você um mais do que vencedor, te fortalecendo, por meio do seu Espírito, para que Cristo não seja algo de momentos ou de conversas esporádicas, um assunto dentre tantos, não. Para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, olha só, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, ou seja, conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Olha só, queridos, como isso era central no Evangelho. Ele diz, vocês alicerçados, arraigados no amor, que vocês possam conhecer a largura, a profundidade, a altura, conhecer o amor de Cristo. E olha como isso é lindo, que vocês possam conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento.
Ele fala que você possa conhecer algo que excede todo conhecimento, ou seja, por mais que você conheça e aprenda mais. Hoje aprendi mais isso sobre o amor de Deus. E aprende. Isso é inesgotável, porque ele diz, excede todo conhecimento. Por mais que você conheça, esse amor excede o seu conhecimento e é inesgotável. Não vai acabar de você ver o quanto ele te ama. Essa era a oração, essa era a pregação. Que a gente conheça mais do amor de Deus, para que a gente tenha condições de amar a Ele mais. Porque conhecendo esse amor, Ele diz, assim vocês vão ser cheios de toda a plenitude de Deus. Querido, coisa boa é quando você se sabe amado, né? Quando a pessoa diz, eu te amo, e você sente-se realmente amado. E Deus deu esse privilégio a todo ser humano na terra. Essa pessoa pode se sentir absurdamente amada, extremamente amada, e não por uma pessoa aqui ou uma pessoa, mas pelo Deus Todo-Poderoso, Criador de todo o universo. E a promessa dele é esse amor eterno, se estendendo por anos e séculos eternamente, ele dedicado a nos amar, ao ponto de dar a vida por nós. Deus demonstra o seu amor, tendo dado a vida por nós, quando ainda éramos pecadores. Então, por que a gente deve amar a Deus? Por que Ele diz, me ame? Esse é o maior mandamento. Ame com todas as tuas forças, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. O apóstolo Paulo diz, nós amamos assim, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Nós amamos Deus assim, porque Ele nos amou primeiro. Deus te ama, Ele pede isso a você porque Ele fez primeiro. Ele não cobra aquilo que Ele não fez. Ele te ama de todo o coração dEle, com toda a alma dEle, com todas as forças dEle, com todo o entendimento dEle. Esse é o amor de Deus por nós. Mas como é que nós vamos conhecer um amor desse que excede todo conhecimento? Não tem como. Então você, pela fé, receba isso e saiba ser amado. Então o que eu oro a Deus, assim como o apóstolo Paulo, que a gente conheça esse amor. E que a gente responda a esse amor dessa forma, colocando isso em primeiro lugar, buscando ao reino de Deus em primeiro lugar. Quando alguém nos diz, eu te amo, qual que é a resposta natural? A pessoa vai responder, te amo também. Deus, antes de ter criado qualquer coisa, antes de ter formado o primeiro átomo, antes de ter criado a primeira estrela, a primeira coisa que Ele diz é, eu te amo. E só está esperando a resposta do ser humano. A resposta que deve ser dita é, eu te amo também. Ele já nos amou primeiro. Responda isso. Vamos orar, queridos? Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor nos amou primeiro. Obrigado porque você é tão maravilhoso, tão interessante, tão perfeito. E quão pouco ainda nós conhecemos e quanto nós ainda temos para conhecer da largura, da profundidade, da altura, do comprimento do teu amor. E quanto mais nós conhecermos isso, mais nós nos ficaremos maravilhados, mais poderemos admirar ao Senhor e mais poderemos responder com amor. Porque conhecendo o amor de uma pessoa por nós, o nosso coração vai se enternecendo. Ou ouvindo tantas palavras, tantos elogios que aquela pessoa fala para nós, o nosso coração vai amolecendo e vai tendo condições de amar. Essa é a ministração do Evangelho, para que o nosso coração de pedra vá se tornando um coração de carne e tendo condições de te amar e praticar este, que é o maior mandamento. Acima de qualquer regra, acima de qualquer comportamento, acima de qualquer atitude, o que o Senhor espera de nós é um coração que realmente tem o desejo de te amar, tem o desejo de estar contigo. Sendo o céu maravilhoso ou sendo o céu uma cabaninha simples. O desejo de estar contigo. Não por um momento, não de uma forma pequena, mas de uma forma intensa e por toda a eternidade. Senhor, nos leva, Senhor, para junto de Ti. Nos leva para a eternidade a estar junto do Senhor. Livra aqueles que tiverem medo da morte. Pelo contrário, que entendam a morte apenas como uma passagem para estar em definitivo e inteiramente, sem restrições, junto a Ti, vendo o Senhor face a face. Que a gente anseie, Pai, por esse momento onde veremos
o Senhor como o Senhor nos vê, face a face. De todas as coisas, queridos, há a fé, a esperança e há o amor. O maior destes três é o amor. Essa igreja, eu como pastor, vou sempre pregar isso. Deus te disse primeiro, eu te amo. Está esperando a nossa resposta. Que a gente possa dizer isso para ele.